Vamos acabar com isso. Chegamos ao último vídeo, pessoal. Agora é hora de especular, arriscar no que vai acontecer nesse torneio. Vai ser uma competição bem interessante, bem difícil de se prever, muitos possíveis confrontos equilibrados e Copa Africana pode acontecer de tudo. A última edição deixou isso bem claro, mas eu vou tentar ainda assim. Relembrando como ficou os grupos nas minhas previsões dos vídeos anteriores, no grupo A, o Marrocos fica na liderança, o Mali avança em segundo e Comores fica em terceiro. No grupo B, o Egito lidera, a África do Sul avança em segundo e Angola fica em terceiro. O grupo C fica liderado pela Tunísia, com a Nigéria em segundo e o Gana em terceiro. No grupo D, Senegal lidera, o Congo pega o segundo lugar e Benin fica em terceiro. O grupo E fica com a Argélia em primeiro, Burkina Faso em segundo e Guiné Equatorial em terceiro. E no grupo F, a Costa do Marfim fica de líder, o Gabão em segundo e Camarões em terceiro. Daí, entre os 4 melhores terceiros colocados que vão para as oitavas, Uganda, Benin e Comores avançam, Angola e Guiné Equatorial ficam empatados em tudo, então imagino que teríamos que desempatar por critério de quem tem mais cartões, essas coisas. Mas como não temos isso, eu vou dizer que Angola se classifica. Na maioria das minhas simulações, Angola faz mais gols e tem mais potencial para pontuar mais. Então, Guiné Equatorial e Camarões ficam eliminados. Então, as oitavas ficam assim: Mali e Nigéria, Senegal e Angola, Egito contra Benin, Costa do Marfim contra Burkina Faso, África do Sul pega o Gabão, o Marrocos enfrenta o Uganda, a Argélia pega o Congo e Tunísia pega os Comores. Ok, Mali e Nigéria, confronto equilibrado, a Nigéria é favorita, mas fora o ataque, não é um time tão forte e, como vimos nas eliminatórias, é um time pouco confiável. O Mali não tem nomes do mesmo calibre que a Nigéria, mas é um time sólido e talvez mais balanceado entre as áreas. Deve vir também com mais confiança, então eu apostaria neles nesse confronto. Senegal e Angola. Os angolanos têm seus recursos para ameaçar Senegal, não é um adversário fácil, porém Senegal seria time demais para eles. Não vejo os angolanos surpreendendo aqui. Egito e Benin, eu sinto uma certa insegurança nesse Egito que Benin pode explorar, mas acho improvável que no final consigam, mesmo com seu ataque interessante. Não os vejo tendo o suficiente para surpreender o Egito. A Costa do Marfim contra a Burkina Faso, esse aí já seria um confronto mais equilibrado. Os marfinenses seriam obviamente os favoritos, mas Burkina tem totais capacidades para bater de frente com eles. E assim, eu desconfio desse time da Costa do Marfim. Desde a Copa Africana passada, todos os jogos contra adversários mais exigentes, eles não impressionaram. E acho que indo para essas oitavas, eles, como muitos outros times, vão ter desfalques, assim, cara que sentiu um músculo aqui e ali, ou que foi suspenso por cartões amarelos, e creio que isso pode enfraquecer os marfinenses o bastante para Burkina superá-los. Sei que muitos não vão gostar, mas eu sinto que a Costa do Marfim pipoca aqui. África do Sul e Gabão podem ser um confronto bem equilibrado, os gaboneses podem superar bem os sul-africanos. Porém, a África do Sul tem um time mais redondinho e completo, se mostra também mais competitivo em grandes torneios. Eu apostaria neles então. Marrocos e Uganda seria o confronto mais desequilibrado daqui. Não vejo os donos da casa sofrendo demais para avançar. Esses dois se enfrentaram em novembro no amistoso e Marrocos fez um 4-0 tranquilo, então Marrocos avança. Argélia e Congo, esse seria um confronto mais difícil de decidir. A Argélia tem mais time, mas o Congo é bem qualificado e vem bem. Além de que a Argélia ainda traz desconfiança. Tudo pode acontecer aqui, mas imaginando o fator de torcida que pode criar uma atmosfera bem agradável para os argelinos, o técnico mais qualificado deles e seus ótimos jogadores, eu imagino a Argélia avançando de forma apertada. E por fim, Tunísia e Comores. Comores é um adversário complicadinho e não acho que a Tunísia é tão superior que não possa ser surpreendida por eles. Mas a força que a Tunísia tem, especialmente no meio campo e na defesa, deve ser demais para os Comores aguentar por 90 ou 120 minutos. Então as quartas ficam assim: Mali e Senegal, Egito e Burkina Faso, África do Sul e Marrocos, Argélia e Tunísia. Começando com Mali e Senegal, confronto interessante. Mali é um time qualificado, mas superar a Nigéria vacilou não é uma coisa, o Senegal é outra, um time bem mais completo e qualificado. O Mali tem capacidade para surpreender, mas acho difícil que tenha o bastante para acabar com o Senegal num jogo desses. Egito e Burkina Faso pode ser um confronto bem equilibrado. Imagino que os burkinabes venham mais desgastados depois de um confronto bem mais pesado nas oitavas. Porém, o Egito não é um time tão forte que seja incontestável nesse confronto. Mas no final, o meio campo mais forte dos egípcios, junto com as suas estrelas, deve lhes dar o bastante para superar o Burkina Faso. Marrocos e África do Sul é uma repetição das oitavas da última edição, onde a África do Sul eliminou os marroquinos. É a chance da revanche para o Marrocos e eu acho que vão conseguir. Não creio que o Marrocos vai repetir os mesmos erros de antes e jogando em casa vai ser ainda mais difícil de ser superado pelos sul-africanos. Sem falar que nessa altura do torneio, o Hakimi pode já estar de volta e em boa forma, dificultando ainda mais para os sul-africanos. Daí a outra quarta de final é um clássico norte-africano, Argélia e Tunísia, um jogo bem duro. Os tunisianos devem fazer um jogo bem defensivo e ir mais no contra-ataque, podendo muito bem vencer o jogo assim, mas acho que os argelinos teriam o suficiente para não deixar isso acontecer. É um confronto que creio que pode muito bem acabar em pênaltis, e mesmo assim eu coloco a vantagem para a Argélia, porque eu os vejo como melhores batedores, então
Eu vou de Argélia. E nós chegamos às semis assim, Senegal e Egito e Marrocos e Argélia. Vai ser de fuder se tivermos semifinais assim, muita rivalidade entre esses quatro, camisas pesadas do continente, seria épico se tivermos isso. Senegal e Egito seria um encontro muito foda, talvez seja a chance do Egito de se vingar pelas duas derrotas duríssimas que tiveram em 2022 por senegaleses. O jogo seria de ataque contra defesa, com os egípcios segurando e tentando sair no contra-ataque com Marmouche e Salah. Pode muito bem funcionar, mas os senegaleses me parecem ter o bastante para responder a isso, e os egípcios não vêm se mostrando os mais impressionantes contra adversários mais difíceis. Não vejo que será o Egito que parará o Senegal. Marrocos e Argélia seria insano uma semifinal. Ia pegar muito fogo um jogo entre dois dos melhores times do continente, que também tem muita rivalidade esportiva e política entre eles. Um jogo que pode acontecer de tudo. E aqui algumas escolhas equivocadas do Regragui, da convocatória, podem custar caro. Ele deixou de fora um zagueiro qualificado como o Abdel Abikar por insistir no El Yamik, que em pleno 2025 já deu, né? O tempo desse cara já foi. O filho da puta tá jogando no Lanterna da Arábia Saudita. Eu não acho que ele vai ser o titular, mas nas semis, nessa altura do torneio, os reservas começam a fazer bastante diferença. O mesmo vale para os laterais. O Regragui deixou o El Karouani e o Eloladi de fora para levar o Chibi de reserva. Então essas escolhas podem pesar nessa reta final do torneio, em jogos mais intensos, porém eu ainda acho que o Marrocos passa. Ainda é o time mais forte, bem treinado, jogando em casa, acho que é o fim da linha para a Argélia aqui. Então, isso nos deixa com a final dos sonhos para essa Copa Africana, Senegal e Marrocos. Os dois melhores do continente se enfrentando para decidir o título. Jogo dificílimo de decidir um ganhador, confronto que se define nos detalhes. Aqui as escolhas do Regragui que mencionei podem vir a assombrar o Marrocos também, mas o Senegal também não vem com um time perfeito. Tem uns probleminhas no gol, defesa e laterais que mencionei no meu vídeo do grupo deles, que o Marrocos pode muito bem explorar, além da posição de centroavante meio incerta do Senegal. Isso pode pesar muito mais que questões da convocatória do Regragui. Então, pelo nível do time, jogando em casa, o que deve ser uma atmosfera absurda, eu tenho que arriscar no título dos marroquinos, num jogo bem apertado. E é isso, encerramos a sequência da Copa Africana, né? Agora é só relaxar, aproveitar o torneio, isso é uma beleza, aproveitar o Natal, Ano Novo. Então, você que está vendo esse vídeo, boas festas! E não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal. Fiquem de olho porque ano que vem tem uma coisa especial. Ano que vem, ano de Copa, vamos fazer algo maneiro. Até mais.